Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome de Jesus, né? Daniel capítulo 10, cada capítulo melhor, mais interessante, maravilhoso, um mais do que o outro. Capítulo 9, nós aprendemos sobre as 70 semanas de Daniel. E agora nós vamos estudar o capítulo 10 de Daniel. Quem é que não ouviu falar, que não fez o jejum de Daniel, jejum de 21 dias, ok? Sei que se você é um cristão, com certeza uma vez na vida você já fez esse jejum, ou talvez várias vezes, ou nunca fez, mas já ouviu falar. Este capítulo, não é que o capítulo trate sobre o jejum de Daniel. Vamos entender uma coisa aqui, que nós precisamos estabelecer e agirmos com maturidade com relação às Escrituras. Nós temos que entender que o livro de Daniel, ele está relatando aqui várias coisas, várias revelações, várias palavras proféticas com respeito às coisas do fim. Daniel foi o profeta escolhido por Deus para que Deus revelasse para ele essas coisas. Daniel é o livro que é comparado ao Apocalipse, as revelações que tem ali. Daniel vai trazer revelações do fim dos tempos, coisas futuras para a época dele. Então, o capítulo 10 não vai ensinar você a fazer um jejum, que vai falar do jejum. Não, o capítulo 10 vai relatar uma situação que Daniel passou, uma experiência extremamente profunda, como todas as outras que ele passou, porque ele era um homem muito especial, como nós vemos em outro capítulo. E neste capítulo, quando ele está enfraquecido, tamanha é a revelação que ele tem que entender e que ele recebe ali, né, que é revelação referente, como diz a Escritura, ao seu povo, ao povo de Israel. E ali o anjo, e ele enfraquecido, adoecido, totalmente debilitado por causa do poder, da manifestação, da presença que estava ali com ele. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que ele fica prostrado, ele não consegue ficar em pé. E ali a palavra, o anjo diz que ele é um homem muito amado. Então ele é um homem especial, uma pessoa que Deus escolheu para trazer estas grandiosíssimas revelações, ok? Então nós vamos ver aqui que não se trata apenas, não vamos banalizar o que aconteceu aqui com Daniel. Vamos entender o que significa esses 21 dias que Daniel se consagrou e por que ele se consagrou e o que aconteceu neste tempo que ele estava se consagrando. Tudo tinha um propósito. Daniel tinha um propósito, Deus tinha um propósito e o diabo também tinha um propósito. Então nós vamos ver que esse tempo de 21 dias foi um tempo crucial, foi um tempo de batalha, foi um tempo de guerra espiritual, porque as coisas que Deus estava trazendo ali, as revelações que o anjo estava trazendo para dar a Daniel, eram coisas tremendas, estupendas. E ali nós vemos que o próprio diabo, através dos seus demônios e príncipes do mal, também entrou nesta história para impedir. Então vamos entender o que é este jejum, que nós hoje fazemos, nos consagramos, nos abstemos de
de algumas coisas, como ele relatou aqui que ele se absteve, né? Mas não é uma regra, vamos nos abster disso, ficar 21 dias. Nós temos que compreender a profundidade do que está acontecendo aqui nas Escrituras, né? E nós transportamos para nós esses 21 dias porque é um modelo, porque nós vamos ver ali que aquele tempo foi um período que ele se entregou naquela situação, ele se entregou extremamente. Ele não queria, ele não tinha motivações para outras coisas. Aquele tempo ele precisava estar na presença de Deus para ele compreender as coisas que Deus estava trazendo na vida dele. Então vamos entender? Eu espero que você compreenda e que isso possa edificar a sua vida em nome de Jesus. E que nós possamos ter bastante temor e tremor ao fazermos um jejum e levarmos, não é imitar, mas termos como exemplo a Daniel e este jejum que ele realizou. Bom, primeiro nós vamos ver que o capítulo 10, ele fala que é no terceiro ano de Ciro. Veja que o primeiro ano era rei Dario. Aqui no terceiro ano já está sob o comando de Ciro. Outra coisa que nós vamos observar é que o capítulo 10, a sequência dele vai se dar não com o capítulo 11, mas com o capítulo 12. Porque se você ver o capítulo 10, então tá falando que no terceiro ano de Ciro, né? E no capítulo 11, ele vai relatar outra visão que ele teve. Ele diz, mas eu no primeiro ano de Dario. Então, veja que, como eu já disse em outros vídeos, os relatos escritos não estão numa ordem sequencial. Ele escreve os relatos ali, mas não estão numa ordem. Então, o capítulo 10 tem a ver com o 12, porque no 10 ali, o anjo está trazendo para ele as revelações, por isso existe essa grande luta, essa batalha horrenda, tremenda no mundo espiritual, que atinge a sua vida de uma maneira assim, também muito profunda. E nós vamos entender essas revelações, porque no capítulo 10, não fala da revelação, apenas trata deste tempo de consagração, essas 3 semanas que ele se consagrou, da aparição do anjo, e aqui nós vamos ver com toda certeza, eu creio nisso, né? Embora tenha as teorias teológicas, mas pelo relato bíblico, eu creio que o próprio Jesus apareceu para ele, e isto é chamado de cristofania, uma aparição do Espírito de Cristo, né? Nesta época ainda Jesus não tinha sido encarnado, então era o Espírito, era como se fosse em forma de um anjo, né? E nós vamos ver aqui nos versículos 5, 6, e depois nós vamos comparar com o de Apocalipse, onde descreve Jesus. Então você vai perceber que é a aparição de Jesus. Depois, logo em seguida, ou junto com esta aparição, também está o anjo Gabriel, que traz as mensagens. E entra também um terceiro anjo que veio em reforço nesses 21 dias de jejum, que foi um tempo de batalha espiritual, no mundo espiritual, no mundo onde as coisas acontecem. A Bíblia fala que existe este mundo espiritual, né? Mas lá a Bíblia fala também que o Senhor Jesus, hoje para nós, né? Ele está sentado acima de todo principado e potestade, que habita nos ares, ok? Então, nós sabemos que Satanás e os demônios e os seus anjos, demônios, eles estão nos ares, mas Jesus está acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Glória a Deus por isso. Então nós vemos aqui que o capítulo 10 vai relatar uma
uma guerra. Os príncipes do mal, o príncipe do mal territorial de um território, tentando impedir o anjo de trazer a mensagem de Deus para Daniel, da revelação dos últimos tempos. Veja que isso é tremendo, porque o diabo não quer que as coisas de Deus sejam reveladas. Ele tentou impedir, ele tentou toda a história desde o Éden, impedir o agir de Deus. Tentou impedir Jesus de nascer, tentou matar Jesus, mas Jesus ressuscitou. Tentou destruir o povo judeu de várias formas para que o Messias não nascesse. Ele fez tudo isso, né? Porque o capítulo 12, que é o último capítulo, vai revelar a aparição de Satanás através do anticristo. Então, eu dei uma geral aqui, vamos ver então. Então, Deus dá a Daniel novas informações sobre o seu povo e sobre o futuro do seu povo, né? Então é muito bom reforçar que no versículo 14 ele fala assim: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, para aquelas pessoas que acham que a grande tribulação é para todos, para a igreja, que todo mundo vai entrar no caldeirão e passar por todas aquelas coisas, vamos compreender o livro de Daniel. Deus está trazendo as revelações do fim dos tempos, da aparição do anticristo. Deus vai mostrando os reinos que vão surgindo, que vão sendo derrotados, né? E Deus vai colocando, Deus mostrou a estátua e tudo ali, e sempre é falado: eu vim fazer você entender o que vai acontecer com o teu povo. É com o teu povo, é com o povo de Israel, porque o povo já estava lá 70 anos cativo por causa do pecado e da desobediência, da idolatria. Mas esse povo ainda não se emendou, esse povo ainda não aceitou Jesus, esse povo ainda não reconheceu o Messias. Então, por que a igreja vai sofrer se a igreja já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se a igreja já recebeu, já foi redimida, resgatada, justificada, então 2 tratamentos, 2 pesos e 2 medidas? Não pode. Então Deus ainda tem que tratar com este povo, porque Deus tem propósito. A Bíblia fala que ele castiga o filho que ama. Deus ainda tem propósito com esta nação, mas eles têm que aprender, eles têm que reconhecer. E aqui então Deus está enviando as revelações das coisas. Então vamos ver Deus, das coisas que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, está no versículo 14. Então vamos ver que as visões deixam Daniel num estado. Gente, as coisas que Deus revela na vida de Daniel é tudo tão profundo, tão assim. Gente, se coloca no lugar. Se Deus começasse a trazer visões, sonhos e visões de coisas tenebrosas para você, né? Talvez hoje em dia as pessoas iam internar, né? Numa casa de repouso. Então Daniel, ele passava por momentos físicos, dores no seu corpo até, fraqueza, por causa da reverência que ele tinha que ter, do temor, né? E a tristeza também que ele sentia por aquelas coisas que estavam sendo reveladas, né? E também ele se enfraquecia até mesmo pelo fato de estar diante de seres celestiais, né? Ele se enfraquecia, ele ficava num estado debilitado. Então vamos ver, no versículo 2 diz assim: naqueles dias
eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Então aqui vai começar o que todos chamam o jejum de Daniel. Mas nós vemos que ele está numa situação de consagração, ele está numa situação de humilhação. Quando fala pranteei durante 3 semanas, nós vamos ver que ele está se humilhando. Prantear é chorar, prantear é se humilhar, como no capítulo anterior, quando ele começa a clamar a Deus e chorar pelos pecados da nação, pedir perdão, que o Senhor perdoe aquela nação. Então ele está sempre vendo esta situação com o povo dele, situação de pecado, situação de ver que esse povo ainda vai ter que passar tantas coisas. Não bastou os 70 anos que eles foram escravos na Babilônia, eles ainda haveriam de passar coisas no futuro muito terríveis. Então, quando ele fala pranteei, e aí ele fala assim, durante 3 semanas, aí nesse tempo ele não tinha nem como desejar coisa, ele estava num estado de consagração que ele não tinha nem, ele não desejava. Você já ficou doente? Você já ficou de cama? Você já ficou abatido? Você tem vontade de comer? Você tem vontade de se vestir, de se arrumar? Você tem vontade de tomar vinho? Porque vinho é celebrar. Você tem vontade? Claro que não. Então ele estava neste estado de consagração, de pranto e de humilhação diante de Deus. Então ele fala que nesse tempo, ele fala, eu manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas inteiras. Eu não vejo aqui que ele falou, eu vou deixar de comer 3 coisas durante 21 dias, não. Eu vejo aqui que ele está num tempo de consagração, e esse tempo passou-se 3 semanas. 3 semanas passaram ali, né? No versículo 5 e 6 ele fala, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. E esse é o resultado do tempo de consagração de Daniel, o resultado da humilhação de Daniel, o resultado dele não pensar em mais nada das coisas desta vida, mas apenas se consagrar ali e em entender as coisas que Deus estava trazendo para ele. Era o que ele queria, entender. É como se um anjo chegasse para você agora, e vamos supor que ainda tivesse milhares de anos à frente por vir, e coisas iriam acontecer lá, como um filme futurístico, uma coisa que não está na nossa mentalidade, no nosso mundo comum, e alguém falasse, vai acontecer isso, você vai ficar, Pinel, vai falar assim, meu Deus, mas o que é isso? Você vai se abater para tentar entender isso. E aí então ele foi se humilhar diante de Deus, né? Então ele viu a consequência desta humilhação, desta busca. Ele viu um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Agora vamos ver lá em Apocalipse 1, 12 e 16, na visão de João, que ele diz assim, voltei, porque aqui no Apocalipse é a visão de Jesus, João está vendo Jesus glorificado. Então diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas.
é a mesma descrição que Daniel deu aqui do que ele viu, né? Então nós podemos entender que ali o próprio Jesus glorificado ainda em espírito apareceu para ele, né? E é interessante que fala, eu fechei aqui o Daniel, eu fui lá no Apocalipse, deixa eu abrir de novo para não perder aqui. Então, fala assim, lá no versículo 7, fala que só Daniel teve aquela visão. Só ele, porque tinha outras pessoas junto com ele. Mas essas pessoas não viram, porque quem estava consagrado ali, quem estava preparado para ter esta visão era Daniel. Aqueles homens não se consagraram, aqueles homens não estavam santificados, aqueles homens não haviam buscado a presença de Deus. Eles não viram, porém, o que aconteceu? Essa visão deixou aqueles homens... Não, peraí, vamos... Aqui, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. E não obstante, caiu sobre eles grande temor. E fugiram e se esconderam. Veja que a simples presença de Jesus, sem mesmo que eles vissem, causou naqueles homens, sem ver nada, um grande temor. E saíram correndo porque eles não podiam compreender aquilo que estava acontecendo com eles. E aí, o que aconteceu com Daniel? Então, essa visão deixou Daniel sem forças. E lá no versículo 8 fala que ele não restou força em mim, o meu rosto mudou, ele ficou desfigurado. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. E a Bíblia no 9 diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Oh, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, seja quem for que está vendo este vídeo, pare para pensar o que a presença real e verdadeira de Jesus causou na vida de Daniel. Ele não conseguiu ficar em pé, ele caiu sem sentidos. Versículo 9. E no 10 fala assim, que uma certa mão me tocou. Aí nós vamos entender que não é mais a figura de Jesus, porque aí você vai ver que entra então Gabriel, que é o anjo que deveria estar acompanhado ali da presença de Jesus. E certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs os joelhos e as palmas, me pôs sobre os joelhos e as palmas de minha mão. Querido, ele não conseguiu ficar em pé, ele ficou de quatro. O anjo, depois que tocou nele, ele sentiu um pouco fortalecido, ele recobrou seus sentidos, mas mesmo assim ele ficou de joelhos, com as palmas das mãos no chão. Nós temos que prestar muita atenção como tem sido nossa vida diante do Senhor, que experiências nós temos passado com o Senhor. Meus queridos, é muito distante disso aqui. Muito distante disso aqui. Vamos lá então. O anjo então diz: Daniel, homem muito amado, não temas. E aí ele vai trazer a resposta, porque desde que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas é que eu vim. Vamos aprender uma lição aqui? Vamos aprender uma lição aqui? Vamos nos humilhar diante de Deus? Às vezes nós não compreendemos as coisas, como hoje, tantas coisas estão acontecendo, nós não compreendemos. Quantas pessoas passam por situações, eu posso falar de mim, meus irmãos, eu posso falar de mim, não estou falando o dedo para você não, eu estou falando de mim. Quantas vezes eu questionei Deus, oh Deus, por que isso, por que aquilo, o Senhor não me ama,
O Senhor ama mais o outro do que o Senhor ama a mim. Eu sei que você já passou essa experiência. Todos nós já passamos. E nós queremos encostar Deus na parede. Nós queremos reivindicar coisas. Nós queremos ter direito de coisas. Nós não temos direito de nada. O único direito que nós temos é ele estar em Cristo Jesus. Só nele nós temos algum direito, porque ele conquistou. Eu não conquistei nada, você não conquistou nada. E Daniel aqui, ele passou esse estado de cair, de humilhação, de jejum, de consagração, de se abster das coisas que não fazia diferença nenhuma naquele momento. Ele se absteve, ele buscou só o espiritual, ele se humilhou diante de Deus para ele só entender. Ele queria entender o que Deus queria falar para ele. Ele queria entender, e o anjo então fala: desde que você se aplicou à oração, eu fui designado aqui para trazer para você a revelação das coisas, né? Então, vamos continuar aqui, vamos ver. Aí ele vai explicar para Daniel o que aconteceu nesse período, né? No versículo 12, então ele diz que ele veio ao encontro de Daniel por causa das orações. Aí ele fala: mas o príncipe do reino da Pérsia, quem é príncipe do reino da Pérsia? Meus queridos, como existe os anjos que vêm em socorro, fortalecer, cuidar, como a palavra de Deus diz: aos seus anjos dará ordem a meu respeito, a teu respeito, a nosso respeito, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Existem também os príncipes, que são príncipes do reino das trevas, que são potestades, principados. Existe também a hierarquia do mal, né? Como diz, que o Senhor está acima de principados, potestades, poderes e domínios. Veja que tem uma hierarquia. Principados são os chefes, os que são colocados lá como chefes. Assim como aqui Gabriel representava um anjo superpoderoso para cumprir a ordem de Deus. E você vai encontrar o anjo Gabriel lá em Apocalipse. E você vai encontrar que Deus, ele vai fazer todas as coisas na grande tribulação. Deus não vai se abalar do seu trono. Deus não vai descer para fazer nada. Quem vai realizar tudo são os anjos. Então veja o poder. Então ele fala assim, que ele estava vindo ao encontro de Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia. Então o que é o príncipe do reino da Pérsia? É o demônio territorial da Pérsia. E a Pérsia era o domínio que estava dominando naquela época, que fazia parte do reinado do rei Ciro, do Dario, do rei Ciro, do Artaxerxes. Mas ali existe um principado, um domínio, um poder do mal, que domina também essas regiões aí, e que tem todo um significado espiritual, mas eu vou me ater a explicar o capítulo aqui. E diz que esse demônio, esse príncipe do reino da Pérsia resistiu, impediu o anjo durante 21 dias, que era exatamente o tempo que Daniel estava se consagrando. E, meus queridos, vejam então como é importante muitas vezes a consagração quando estamos em lutas, batalhas espirituais, quando estamos enfrentando problemas, quando você vê um levante do inimigo, do maligno. Como é importante nos consagrarmos, buscarmos, orarmos, estarmos nos humilhando diante de Deus. Não é reivindicando, não, é clamando ao Senhor, pedindo misericórdia e ajuda. Se nós vamos olhar para o exemplo de Daniel no jejum, vamos olhar também para o exemplo de Daniel nas atitudes, na maneira como ele buscou a Deus. Vamos olhar para o exemplo, se é o jejum, se é nos abster de 3, 4 alimentos ou coisa, vamos olhar também para a sua consagração, nos humilhar diante de Deus, né? Ter temor e reverência diante de Deus, do Deus poderoso que nós cremos. Meu tempo já está acabando, eu tenho que correr. Então, esse demônio veio tentar impedir, mas aí Deus mandou mais um anjo, que ele fala que
porém Miguel, arcanjo de Deus, que ele é um dos primeiros príncipes na hierarquia também angelical, veio para ajudar Gabriel e ele obteve vitória. E vou só abrir um parênteses aqui, que somente esses dois anjos são mencionados na Bíblia pelo nome, ok? Gabriel é o mesmo anjo que anuncia o nascimento de Cristo, né? Que está lá em Lucas, no capítulo 1, que aparece para Maria, para José, né? Então é o anjo. E Miguel, como nós vamos ver lá no capítulo 12 de Daniel, ele é o anjo designado para ser o guardião, o que guarda a nação de Israel. Assim como tem o príncipe da Pérsia, tem este anjo que guarda a nação de Israel, tá? Então o anjo tocou novamente, o fortaleceu e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. E Daniel ficou fortalecido, tá? Nós já estamos acabando. O anjo então declara que ainda pelejará contra dois príncipes do mal, o da Pérsia e o da Grécia, né? Então nós vemos que o diabo tem seus agentes também. E o anjo ainda vai declarar que ainda que está na escritura da verdade, dizendo que Miguel, vosso príncipe, estará ao seu lado.